Já está a gravar, João. Muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Helder Creto, sou secretário executivo do GEATA. Hoje, nesta mesa redonda, temos o Miguel Jerónimo. Miguel é colaborador de longa data do GEATA. Portanto, tem licenciado e mestre em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia. Ehm, em- Começou o seu percurso profissional com interesse no ordenamento de território pela aplicação prática de políticas públicas, ehm, e também beneficiou de uma experiência como vereador no município de Vila de Reia de 2014 a 2017. Desde 2015 está envolvido com o GEATA, primeiro como médico, primeiro como voluntário, depois como vogal da Comissão Executiva e também na coordenação do projeto Terra 6 e também do programa Renatur, que envolve várias zonas do país, como a Serra da Estrela, a Serra de Monchique e a Mata Nacional de Leiria. Com estes projetos, o GEATA vai já muito próximo dos 2 milhões de árvores plantadas desde 2019 e o Miguel irá então dar-nos aqui uma imagem, um panorama do que é este projeto, qual a importância do Carvalho de Monchique e o que é que podemos também aprender com o trabalho que tem feito, que a equipa do GEATA tem feito desde 2019 nesta área da renaturalização de áreas ardidas. Os objetivos deste webinar são sensibilizar os participantes para a importância ecológica e cultural do carvalho de Monchique, apresentar a situação do carvalho de Monchique quanto ao nível de ameaça da espécie e distribuição no território, promover o conhecimento sobre estratégias de conservação e reflorestação de áreas ardidas, destacando as boas práticas e projetos em curso coordenados pelo GEOTA, e fomentar o envolvimento cívico e institucional na proteção do carvalho de Monchique. Só para dar aqui uma nota que é o seguinte, dentro de em pouco, mesmo após a intervenção do Miguel Jerónimo, será partilhado um link para a inscrição apenas dos professores que estão em formação. Portanto, os que já passaram por isso já conhecem isto é indispensável que preencham para poderem beneficiar dos créditos relativos a esta ação. Portanto, Miguel, estás à vontade. Ok, para avançar. obrigado pela introdução. Boa tarde, boa noite a todos. Primeiro agradecer, obviamente, a todos os presentes e a todos os interessados por ouvir falar aqui de uma árvore que para nós nos é tão importante aqui na- no GEAT e a mim particularmente porque é ela que marca o meu percurso profissional. Primeiro como voluntário e depois como profissional no GEATA, isto começando em 2015, em agosto de 2015, numa visita ao terreno a propósito de uma árvore que estava já ameaçada e que hoje, infelizmente, passados 10 anos, não está muito melhor, que era efetivamente o carvalho de Monchique. E com essa pequena visita ainda como voluntário, hoje sou coordenador de 4 projetos do GEOT, que o Helder identificou, e é precisamente num desses projetos, que é o Terra 6, que hoje vimos aqui aproveitar a falar de uma árvore muito especial e algumas vezes desconhecida da maior parte do público, que é o carvalho de Monchique e que é hoje a árvore mais ameaçada
em Portugal. Eu vou partilhar aqui uma apresentação. Vou tirar isto. Ok. Pronto. Espero espero que agora não esteja a obstruir nada aqui da apresentação. O projeto, como já foi falado, é o projeto Terra 6, portanto, é um projeto coordenado pelo GEAT e que nos últimos 3 anos contou com o financiamento da Associação Viridia Conservation in Action. E basicamente o objetivo é falar aqui daquilo que tem sido a importância desta árvore, as suas principais ameaças, transformações de território e aquilo que o Jota tem feito para contribuir para a conservação desta espécie. Antes de entrar nas especificidades do Algarve, antes de viajarmos um pouco para a Serra de Monchique, falar aqui do que é o restauro ecológico, porque é que ele é necessário, o que é que nós estamos a falar, muitas vezes são palavrões que nós cada vez conhecemos mais e ouvimos mais, mas exatamente o que é que isso significa, portanto. E o restauro ecológico não é mais do que a recuperação ativa dos ecossistemas degradados, destruídos, que visa precisamente restaurar a biodiversidade, as suas funções ecológicas, os serviços dos ecossistemas, integrando as componentes como sol, água, flora, fauna e as comunidades humanas. Na maior parte das vezes, portanto, quando falamos de restauro ecológico, ela pressupõe uma ação ativa, ou seja, uma conservação ativa. Nós, aqui em conservação da natureza, temos dois conceitos, que é a conservação ativa e a conservação passiva. Na generalidade, quando falamos em restauro ecológico, falamos de uma conservação ativa, ou seja, um conjunto de ações que o ser humano precisa de efetuar derivado de uma degradação do ecossistema que, na sua maior parte das vezes, tem o grande problema a ação do homem, ou seja, somos nós que causamos o problema, mas também somos nós que podemos potenciar a solução, porque infelizmente alteramos e transformamos o território a um nível que nem a própria natureza consegue regenerar por si. Felizmente a natureza, as florestas, a paisagem têm mecanismos de regeneração próprios, só que nós desequilibramos tantas coisas, alteramos tantas coisas que ela por si já não consegue recuperar e precisa desse input. No entanto, não quer dizer que uma ação de restauro ecológico também não possa ser uma ação passiva, ou seja, quando nós caminhamos normalmente e sobretudo naquilo que são os ecossistemas marinhos, aí uma ação de restauro ecológico, na maior parte das vezes, é uma não ação, ou seja, é evitar que haja uma sobreexploração, evitar que hajam determinados modelos e modos de pesca e, portanto, há aqui, sempre que falamos nisto, há sempre uma adaptação a um contexto específico e a um problema específico. Agora, transportando e já falando um pouco daquilo que é a realidade portuguesa, nós, em termos de as principais causas de que tornam necessário o restauro ecológico, mais uma vez, tem sempre o homem no centro da questão. Portanto, em Portugal temos a questão dos incêndios, relembrando que cerca de 70% dos incêndios são causados pela ação humana, seja negligência, sejam acidentes com máquinas, seja incendiarismo. Temos a proliferação de monoculturas, seja monoculturas florestais, agricultura intensiva. Temos a proliferação e a dispersão de espécies invasoras, em que o principal agente dispersor tem sido o homem. Temos a fragmentação e a dispersão urbana, que fragmenta os habitats, fragmenta a paisagem. E depois temos a construção de barreiras e quebras de continuidade ecológica, nomeadamente as barragens. Portanto, isto são só algumas das causas que, que, que acontecem, seja aqui em Portugal, seja no mundo, mas há muitas outras causas que infelizmente contribuem para a necessidade de desenvolver projetos e ações de restauro ecológico, como aquela que vamos falar hoje. Na União Europeia temos um cenário um bocado dantesco, portanto, estes indicadores que conseguem ver aqui na apresentação são indicadores que serviram de base àquilo que é a criação da Lei de Restauro da Natureza. Portanto, é de certa maneira
uma identificação do que é o ponto de partida e está estabelecido nessa lei que 80% dos habitats na União Europeia estão em mau estado, que 10% das espécies de abelhas e borboletas estão em risco de extinção, e, portanto, a importância que, que os polinizadores têm na paisagem, e que cerca de 70% dos solos estão em estado de insalubridade. E por isso é que houve uma campanha tão grande da sociedade civil para que esta lei fosse criada, para que ela fosse aprovada e agora que ela seja implementada, embora os cenários futuros é que ela venha a ser cada vez mais esquecida e passada para segundo plano, mas obviamente depende de cada um de nós trazer este tipo de temas para a agenda e, portanto, obviamente nós enquanto JOT é sempre importante porque podemos estar a particularizar uma espécie como o carvalho de Monchique, como podemos estar a particularizar um habitat das topiárias no Alentejo, como podemos estar a particularizar muitos outros habitats e espécies, mas que fazem parte de um todo, e o todo deve ser tido em causa. E agora começando a nossa viagem um pouco aqui pelo sul de Portugal, pela Serra de Monchique, o Monchique e a serra que lhe dá nome, infelizmente, aquilo que é um dos seus principais elementos de degradação e destruição da paisagem é exatamente os incêndios florestais, que na maior parte das vezes têm uma causa humana. O incêndio mais recente foi em 2018 e que está na origem do trabalho que o GEOTA tem desenvolvido na conservação do carvalho de Monchique. Foi o maior incêndio da Europa nesse ano, arderam 27 mil hectares, arderam cerca de 20 mil hectares só no Conselho de Monchique, metade do Conselho. E o que vocês veem exatamente no mapa à vossa frente é no interior dessa linha branca grossa é o limite do concelho, mais ou menos metade do concelho, e a vermelho toda a área ardida que resultou desse incêndio. Obviamente que este tipo de eventos de desastres têm consequências e geram transformações nos ecossistemas. E o que nós vemos é que, infelizmente, as transformações que têm são bastante negativas, ou seja, seja daquelas causas todas que eu falei inicialmente, elas tendem a degradar, a acentuar a degradação daquilo que é a paisagem. E, portanto, o restauro ecológico não é trazer a paisagem ao seu estado original, isso, as transformações já foram tão profundas, já houve uma culturalização da paisagem que isso mesmo já não é possível ou nem sequer é desejável, mas é sobretudo subir uma escada nesta reta descendente da degradação, ou seja, é tentar que o Estado conseguir gerar um Estado que seja pelo menos melhor do que aquele que temos atualmente. Um, e relembrando que, e quando falamos aqui de causas e de transformações da paisagem, relembrando que o incêndio de Monchique foi causado pelo menos a investigação, a conclusão que chegou foi que foi causado por uma, por um choque de um eucalipto com uma linha de média tensão de uma companhia elétrica. Perderam 27 mil hectares e quase passado 10 anos não se espera e não está à vista que alguém vai ser responsabilizado e, portanto, o que nós temos é uma comunidade gigantesca que ficou abandonada e por si só face àquilo que são as consequências nefastas de um incêndio como este. Agora especificamente sobre o carvalho de Monchique, porque é que ele é a árvore mais ameaçada em Portugal. Obviamente que a Serra de Monchique é ciclicamente afetada por incêndios, nós temos ciclos de incêndios a cada 12, 15 anos, portanto tivemos incêndios em 2003, tivemos incêndios em 2018, com as alterações climáticas, o que nós vemos é que esses ciclos que se estão a encurtar, e, portanto, na Serra da Estrela já tivemos ciclos de incêndios a cada 8 anos, por exemplo.
2017 e agora em 2025. E infelizmente esta situação vai ser cada vez mais comum. E as árvores, quer dizer, não têm capacidade motora, elas não podem decidir de um dia, olha, vou sair da Serra de Monchique e vou procurar outra paisagem que seja melhor para mim. Não, elas estão ligadas, intrinsecamente ligadas e enraizadas literalmente naquela paisagem e precisam da sobrevivência daquela paisagem para elas conseguirem subsistir. Um, o Carvalho de Monchique, e agora, segundo estudos mais recentes, portanto, ele está identificado como criticamente em perigo na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. Estima-se, não se sabe ao certo, mas estima-se que existam apenas 300 indivíduos adultos. Portanto, Carvalho de Monchique, o seu nome comum em Portugal está ligado à Vila de Monchique e à Serra de Monchique, porque em Portugal ele só existe naquela região e na Bacia do Minho. No entanto, e contando aqui uma curiosidade sobre esta árvore, em latim ela está identificada como Quercus canariensis, portanto, tradução seria Carvalho das Canárias, embora esta árvore nunca, não exista e nunca existiu nas Ilhas Canárias. O que a história mais aceita é que a amostra que serviu para catalogar a espécie estava mal identificada, ou seja, estava identificada como vinda de Tenerife, mas na realidade ela deveria ter vindo de Marrocos, porque esta espécie é endémica do sudoeste da Península Ibérica e norte da África, mas o nome ficou e ainda hoje se chama Quercus canarensis, embora nunca tenha existido. Porque é que esta espécie é tão excepcional e, portanto, é realmente uma relíquia naquilo que é o património natural, não só daquela região, mas de Portugal. Portanto, esta árvore, basicamente o sul da Península Ibérica, na última glaciação, não estava coberta de gelo. E portanto, nós temos algumas espécies relíquias que são pré-última glaciação. O carvalho de Monchique e espécies da Laurisilva, nós não temos hoje floresta Laurisilva em Portugal continental, portanto mas há espécies relíquias ligadas a essa anterior ocupação, sendo que o carvalho de Monchique é uma delas, sendo a Adelfeira, por exemplo, o rododendro, também é uma delas e que também existe na Serra de Monchique. No entanto, elas perduraram, ou seja, após o fim da glaciação, portanto, não deixaram de desaparecer e hoje são efetivamente testemunhos do tempo que vai muito para além do nosso tempo e da nossa vida humana, da nossa escala, e que importa preservar não só para hoje, mas para as gerações que vêm a seguir. Portanto, era extremamente negativo que uma árvore que tem um território no nome deixasse de existir nesse território. Acho que todos podemos concordar com isso, que não era algo muito positivo. Algumas fotografias aqui do Carvalho Monchique. Ao centro, para quem não conhece, portanto, o Carvalho de Monchique em adulto é uma árvore monumental, ou seja, pode ter 30, 40 metros de altura, é uma coisa mesmo brutal de se observar. Ao centro é a maior árvore que nós temos identificado, portanto, ela tem cerca de 30 metros de altura. Na fotografia em cima em que vocês veem uma espécie de copa que se sobrepõe a todas as outras, é efetivamente esta árvore monumental, portanto estamos a falar de uma coisa com 30, 40 metros. Infelizmente, já não existem bosques de carvalho de Monchique, existem sim indivíduos adultos, digamos, árvores-mãe, que depois têm árvores mais pequeninas nas redondezas, mas já não podemos falar de um bosque de quercinhas, especificamente de carvalho de Monchique, que na Serra de Monchique se mistura com o sobreiro. Portanto, digamos que se não tivesse existido esta alteração, o que nós teríamos era bosques mistos de carvalho de Monchique com sobreiro e também a ocupação de castanheiro na Serra de Monchique. O que sobra hoje em dia do carvalho de Monchique são pequenos indivíduos, porque a árvore
não tem utilidade comercial, a madeira não tem interesse também, e portanto as pessoas foram retirando e substituindo, para além daquilo que são os incêndios, que também têm um fator de destruição da espécie. Em termos de benefícios, ou seja, quando nós implementamos este tipo de ações, o que é que nos interessa? Portanto, interessa-nos recuperar a biodiversidade ou manter a biodiversidade e os habitats naturais, portanto, melhorar o solo, a água, o sequestro de carbono, reforçar a resiliência climática das paisagens, ou seja, criar ações que permitam que e ter abordagens pragmáticas, porque é isso que é reforçar a resiliência, é saber que há de haver incêndios no futuro, como é que uma espécie como esta consegue sobreviver e encaixar-se nessa situação, valorizar a paisagem, os serviços de ecossistemas e gerar benefícios económicos e sociais, portanto, porque uma coisa não está desligada da outra, portanto, se nós tivermos um solo degradado, uma paisagem que não sequestra carbono, que não tem biodiversidade, que não consegue reter água, é uma paisagem muito pobre que ela própria não consegue suster não só a vida animal, mas também nós sendo animais, obviamente, mas a vida humana. E, portanto, tem que sempre procurar aqui um equilíbrio entre aquilo que são os pilares económicos, sociais e ambientais para que tudo possa coexistir em equilíbrio. Porquê a Serra de Monchique e porquê que a Serra de Monchique é uma paisagem de exceção naquilo que é o sul de Portugal? Nós temos digamos, um acidente topográfico com uma altitude considerável, ou seja, a Serra de Monchique está relativamente próximo do oceano e no seu ponto mais alto atinge os 902 metros de altitude. O ponto mais alto chama-se o Alto da Foia. Uh, Sugiro a quem puder deslocar-se ao Alto da Foia, tem um panorama brutal, não só sobre a costa algarvia, mas sobre a Serra do Monchique, portanto conseguem ver muito facilmente aquilo que é a riqueza desta serra e estas condições biofísicas, geográficas, dão-lhe condições de exceção muito grandes. O que é que significa esta proximidade do mar? Portanto, basicamente, a Serra de Monchique funciona como uma esponja relativamente a toda a umidade que vem do mar, ou seja, toda a umidade, nuvens que vêm do Oceano Atlântico, ao embaterem na Serra de Monchique, condensam e ficam naquela paisagem. Isto faz com que, para terem uma ideia, que a precipitação anual na Serra de Monchique seja 3 ou 4 vezes superior àquilo que é a costa de Algarvia, por exemplo, Portimão, que está a 20 km de distância. Nós em Monchique temos cerca de 800, 900 milímetros de precipitação anual. Em Portimão, que é 20 km, podemos ter 250, 300 milímetros anuais. Esta disponibilidade de água, aliada à altitude, faz com que nós tenhamos uma estratificação de habitats muito grandes e tenhamos, por exemplo, a presença de espécies que normalmente só se associam ao norte do país, como por exemplo o castanheiro. O castanheiro era uma árvore extremamente comum aqui há 100, 120 anos atrás, e era perfeitamente normal nós encontrarmos na Serra do Monchique uma mistura de sotos, de castanheiros, de sobreirais. Portanto, não temos bem um montado, mas temos sobreirais mistos com o carvalho de Monchique. E infelizmente, passados 100, 120 anos, aquilo que nós temos mais comumente e mais presente é as florestas de eucalipto que ocupam a maior área da Serra de Monchique e é a maior ocupação da Serra de Monchique, em cerca de 35%. Só para explicar aqui um pouco esta imagem, portanto, a tracejado, nós temos a área de intervenção, um zoom da área, portanto, isto é um zoom da área de intervenção, a tracejado, a área de intervenção propriamente dita do projeto. São cerca de 20 hectares e as diferentes cores que vocês conseguem ver no mapa são diferentes habitats Rio Natura 2000.
Portanto, só num pequeno zoom em que estou a falar de, se calhar, de 100, 200 hectares de área, nós temos 4, 5, 6 habitats diferentes naquela zona. E, portanto, se nós fizermos um zoom out da Serra de Monchique, esta diversidade mantém-se. E daí, a par da Ria Formosa, a Serra de Monchique efetivamente é o principal, a par da Ria Formosa, o principal hotspot de biodiversidade, exatamente para essas condições. O que fez com que, efetivamente, ela fosse reconhecida como uma área Rede Natura 2000, embora isso não tenha contribuído para uma proteção de facto daquela zona. E, portanto, isso é transversal às políticas de ordenamento de território, da conservação da natureza em Portugal, é que efetivamente há uma proteção da júri, mas quando nós vamos ao terreno, ela não existe de facto. E, portanto, isto não impediu que, no sítio Rede Natura 2000 Monchique, a principal ocupação fosse uma monocultura de uma espécie com comportamento invasor, não é considerada invasora, mas pelo menos com comportamento invasor, que é o eucalipto. E portanto a visão que nós eh, acordámos, digamos assim, e que foi trabalhado dentro de uma multiplicidade uma metodologia participativa do território, é que a Serra de Monchique terá um mosaico agroflorestal biodiverso e resiliente ao fogo, que assegura a sobrevivência do carvalho de Monchique e dos habitats, principalmente dos habitats de Medronheiro, Sobreiro e Castanheiro, que são aqueles que mais associados estão àquela serra, e que apoia as populações locais numa perspectiva de sustentabilidade a 20 anos. E que a metodologia para o fazer seria a gestão ambiental partilhada. Portanto, isto pode parecer um palavrão, mas não é nada mais do que uma gestão ambiental local, portanto, de base local, que inclui ações tomadas por diferentes atores, sejam eles privados, públicos, semipúblicos, semiprivados, que têm diferentes motivações e níveis de capacidade, para a implementação de uma visão comum na busca de resultados ambientais e sociais. Portanto, é isto que nós precisamos. Porquê a gestão ambiental partilhada, não é? Porquê este palavrão? Porquê é que nós falamos disto? Um, Portugal tem muitas exceções, esta é uma das principais e que nos distingue, se calhar, de quase a esmagadora maioria dos países no mundo. Portanto, há meia dúzia de países que se podem considerar iguais no que toca à propriedade rústica. Portanto, em Portugal, 98% da propriedade rústica é privada. Um, e, portanto, a média da União Europeia é de 55%, portanto, ter 55% de propriedade privada e 45% de propriedade pública. O país que mais se aproxima de nós na União Europeia é a Espanha, com 75%. Portanto, nós temos aqui um desequilíbrio brutal em que aquilo, no que toca à propriedade pública e privada, o que fez que ao longo pronto, isto não é de agora, ao longo dos últimos 100, 150 anos, que houvesse um afastamento brutal daquilo que tem sido o poder do Estado, ou de querer gerir o seu próprio território. Um, Quando nós vemos essa situação aliada, sobretudo a partir dos anos 40, com o êxodo rural, com o êxodo das populações rurais para as cidades à procura de melhores condições de vida, porque era uma vida de sobrevivência, de extrema pobreza, de exploração, o que nós temos é um caldeirão de problemas de abandono, de rural, que depois abre e cria as oportunidades para que se expandam monoculturas, que se expandam invasores, que haja uma ausência de gestão, que se perca aquilo que são as tradições endógenas, como seja, por exemplo, no caso de Monchiga, a importância da castanha, a importância da bolota, a importância do medronho, eh, que esse tipo de cultura e ligação ao território se vá perdendo e de repente ficamos com algo que está em decadência e que pouca ligação e enraizamento tem. Um,
E, portanto, a única maneira de olhar para isto é efetivamente tentar ter uma gestão partilhada e colaborativa, não só com os proprietários, porque são eles os principais detentores do território, ou seja, são eles os proprietários dos carvalhos de Monchique que ainda existem, são eles os proprietários dos sobreirais que existem, são eles os proprietários ahm, dos medronhais que existem. E, portanto, nós temos que encaixar nessa realidade e, ao mesmo tempo, incorporar também outros atores, sejam as câmaras municipais, seja o ICNF, que têm um poder de governança sobre aqueles territórios e que podem definir o que é que se pode fazer ou não, definir prioridades ou não, no sentido de pegar naquela visão, trabalhá-la e conseguir implementá-la com eficácia. Só para terem uma ideia, o Conselho de Monchique tem cerca de 5.500 habitantes e tem 10.000 prédios rústicos. O total do município são 40.000 hectares. Portanto, nós temos um concelho fragmentado em propriedades de 4 hectares. E, portanto, quando nós falamos de conservação, de recuperação de áreas ardidas, de controle e erradicação de espécies invasoras, é com esta situação que nós temos, é com esta malha social com que nós temos que conseguir trabalhar, porque e nós no GEAT dizemos sempre uma coisa, que trabalhar com a natureza é fácil, desde que a gente tenha o conhecimento técnico e os meios. A dificuldade em Portugal de trabalhar e implementar ações de conservação, de recuperação, de restauro ecológico, o difícil é tentar trabalhar com esta malha social, é o mais desafiante. No entanto, no final também é onde nós depois temos maior retorno, porque geramos uma comunidade, aprendemos todos os dias com as pessoas que encontramos pela nossa frente. Portanto, é isso que traz a riqueza toda num projeto desta natureza e, portanto, conseguimos ter um restauro não só ambiental, também social e cultural ao mesmo tempo. Em termos de agora implementação daquilo que são as diferentes etapas do restauro e deste tipo de projetos. Portanto, a primeira fase é sempre o diagnóstico, ou seja, percebemos qual é que é o nosso problema, definir aquilo que é as prioridades. No nosso caso, o Carvalho de Monchique, tivemos que fazer um levantamento de onde é que existe Carvalho de Monchique, definir aquilo que é o envelope climático da área, ou seja, daquela espécie, ou seja, qual será as melhores condições para a subsistência daquela espécie, porque nós estamos a plantar uma árvore em 2025 que vai demorar 30 a 40 anos a tornar-se um indivíduo adulto, portanto não podemos só pensar no clima de hoje, mas temos que pensar no clima daqui a 30 e 40 anos e, portanto, definir aquelas áreas que, do ponto de vista biofísico, são as que podem ter maior eficácia na conservação da espécie, mas depois temos que encaixar isso naquilo que é a propriedade privada e, portanto, temos que ir ao encontro de proprietários que tenham essa sensibilidade, que não se importem de ter um bosque de misto, de sobreiro, de carvalho de monchique, que não vão ter retorno económico naquela área, mas que lhes interessa de um ponto de vista de manutenção do património natural daquela serra e daquela região que é tão importante. A segunda fase, obviamente, definir a área de intervenção, quais é que são as áreas principais, porque cada metro quadrado é diferente, portanto, podemos ter uma linha de água, podemos ter tipos de solo diferentes, podemos ter declives, orientações, exposição solar, podemos ter espécies invasoras. Portanto, há uma data de condicionantes daquilo que é o desenho do projeto e o desenho da intervenção. Depois é a fase de implementação, ou seja, executar aquilo que está programado e depois fazer uma permanente monitorização e gestão adaptativa, porque o território é muito dinâmico. Pode chover um ano, pode não chover no outro ano. Tivemos um impacto de animais, não tivemos impacto de animais, tivemos uma sobrevivência acima do esperado, não tivemos, ou seja, em anos em que chove mais, temos crescimentos de vegetação primária muito superior em anos em que anos de seca. Portanto, há todos uns fatores que são completamente diferentes de ano para ano e que tornam necessária uma gestão adaptativa permanente tornam essa gestão adaptativa muito, muito permanente. Para vocês terem uma visualização do problema, do Carvalho de Monchique, isto, portanto, a linha branca exterior é o limite do Conselho de Monchique. A vermelho temos as diferentes áreas ardidas, a sobreposição das áreas ardidas desde a década de 70, desde que temos dados.
Portanto, quanto mais vermelho, mais sobreposição, ou seja, mais repetição de incêndios houve, ou seja, nós temos aqui áreas que desde os anos 70 arderam 3 e 4 vezes, um, e os pontinhos azuis são, neste momento, os únicos sítios que nós temos identificados e que, através de conversar com as populações, com técnicos do ICNF, com câmaras, com proprietários, com toda a gente que nos possa dar essa informação, são os únicos sítios, os 5 únicos sítios onde nós temos a recolha viável de semente de carvalho de Monchique, de bolota de carvalho de Monchique. Portanto, num concelho com 40 mil hectares, nós temos 5 zonas onde podemos fazer a recolha de bolota, de modo a fazer a propagação vegetativa dessa árvore, de que depois tenha no seu final a plantação num modelo de bosque. A Branco, portanto, a Vila de Monchique, só para situar um pouco, e depois a Tracejada, aquela área de intervenção que eu há bocado falava quando estava a falar da, da importância da Serra de Monchique. E agora, como intervir? Portanto, quando nós, como é que nós geramos eficácia naquilo que é a intervenção do nosso projeto? Portanto, identificado aquilo que era o envelope climático, as condições mais viáveis para a conservação da espécie, ou seja, muito sucintamente aquilo que foi identificado foi que o carvalho de Monchique é uma árvore que necessita de umidade e, portanto, aquilo que neste momento consegue oferecer essas melhores condições, não só hoje, mas sobretudo numa lógica de 30, 40 anos, são zonas da Serra de Monchique que já tivessem uma altitude acima dos 600 metros e que tivessem viradas a norte, ou seja, zonas a norte e zonas mais altas, tendencialmente são zonas mais úmidas, e portanto conseguimos identificar esse envelope, conseguimos depois, através de um trabalho, lá está, nós já trabalhado há 10 anos nesta região, conseguimos que esses proprietários assinassem contratos de gestão connosco e, portanto, isto foram os primeiros 17 hectares em que nós desenvolvemos ações de conservação da espécie de carvalho de Monchique, mas, obviamente que o nosso objetivo principal é a conservação desta espécie. No entanto, temos um ponto de partida que é exatamente a paisagem e aquela área que nós já intervencionamos. E, portanto, naquela área nós já tínhamos dois habitats Rede Natura 2000. Tínhamos um habitat relacionado com as florestas de castanheiro e tínhamos um habitat de plantas, de plantas do género sendo, que são plantas que suculentas e que crescem muito em afloramento cianítico. Portanto, o topo da Serra de Monchique é sobretudo de base cianítica e, portanto, a matéria orgânica, o solo é completamente diferente com aquilo que é o resto da serra, que é sobretudo de base xistosa. Aqui não, no topo temos condições diferentes e, portanto, o objetivo não é erradicar um habitat e substituí-lo por outro, não. Portanto, havia um ponto de partida, havia que contribuir para a conservação dos habitats que estavam degradados e que interessava manter naquela lógica de mosaico biodiverso. Portanto, tínhamos aqui uma zona 2, zona 3 e zona 4 que estavam a amarelo ligado às florestas de castanheiro, a zona rosa ligada à rocha, ao habitat das plantas suculentas, e depois tínhamos uma zona a verde, que era basicamente a zona central, ah, onde plantámos aquilo que é um bosque misto de carvalho de Monchique e sobreiro, com vista a criar o habitat que está, Rede Natura 2000, que está hum, identificado e que é um habitat protegido nesta zona, mas que infelizmente o carvalho de Monchique já não existe
e portanto o que nós temos é sobretudo sobreirais que já não têm carvalho de Monchique. E, portanto, hum, há que ter sempre uma abordagem pragmática face àquilo que nós encontramos. Temos um objetivo principal, mas depois adequar-nos àquilo que é a nossa intervenção e que a nossa a ação não venha piorar ou destruir algo de património natural que já lá existia, mas sim complementar o que nós encontramos. Portanto, a zona que nós intervencionamos parcialmente tinha alguns dos terraços agrícolas antigos, hum, portanto, construção centenária, mas que neste momento se encontravam abandonados. Tínhamos, portanto, isto após o fogo, tivemos um crescimento brutal de giestas, de matos que fecham completamente aquilo que é as condições no terreno. Portanto, tivemos que fazer, obviamente, começando sempre por controlos vegetativos, limpezas de matos, mas seletivos, ou seja, não é limpar tudo, não é nada disso, é fazer uma gestão controlada da biomassa que temos no terreno. Não fazemos, não há limpezas totais, portanto, nada disso. O ponto depois, a tal propagação, a recolha de bolotas nos meses de setembro, outubro, às vezes novembro ainda é possível, trabalhar com viveiros florestais locais que fizessem esse trabalho dessa propagação em viveiro desta espécie, portanto, porque o que nós queremos, o máximo era que o material genético fosse local, portanto, quanto mais local é o material genético, mais resiliente e mais capacidade vai ter de se adequar àquela área. Mas depois tínhamos também outras condições, como uma linha de água, em que era necessário abrir a linha de água, criar estruturas como check dams, contribuir para a conservação do habitat das plantas suculentas que estava completamente assoberbado por tujais e, portanto, em matéria de incêndio era um risco muito grande, portanto, tivemos que criar aqui quase buffers de proteção à volta desses afloramentos rochosos e fazer isto tudo porque toda a paisagem que ela trabalha como um só, ou seja, isto complementa-se tudo umas coisas às outras, mesmo quando nós temos como objetivo a conservação de uma espécie, depois termos aqui uma abordagem transversal uh, e holística a tudo o que nós encontramos no território, depois as peças encaixam umas nas outras e o sistema reinicia, começa a funcionar como um todo e não individualizado e fragmentado, que infelizmente é aquilo que nós encontramos na maior parte da paisagem portuguesa. Em termos de em que ponto é que estamos, o que é que alcançamos neste projeto e na conservação desta espécie. Portanto, a área inicial de intervenção eram 17 hectares, portanto, foi um trabalho que durou nos últimos 3 anos. Portanto, tínhamos como objetivo plantar 9.000 árvores e alcançámos as 9.066, sendo que cerca de 3.000 dessas árvores são carvalhos de Monchique, exatamente das bolotas que nós recolhemos e depois foram propagadas em viveiro. Obviamente, das 3.000, o objetivo é que se nós conseguirmos que sobrevivam 300, já vamos duplicar aquilo que é a população conhecida do carvalho de Monchique. Felizmente já temos árvores com cerca de 2 metros, sobretudo junto da linha d'água, são árvores que crescem muito rapidamente quando têm as condições ideais. Portanto, intervencionámos 3 habitats de Rede Natura 2000, dois que já lá existiam e um terceiro que tentamos reconstituir. Uma coisa muito importante que é criamos postos de trabalho, ou seja, isto é um trabalho sobretudo de base profissional, técnica, em que em todos os projetos, seja o Terra 6, seja o Renature, de recuperação de áreas ardidas, fazemos-lo sempre através, contratando localmente, comprando todos os materiais, todos os parceiros ao máximo que contribuam para essa regeneração social e económica também destas áreas que infelizmente são afetadas ciclicamente por estes desastres.
E só para terem uma ideia, nós chegamos a ter 50 pessoas a trabalhar connosco, obviamente não só em Monchique, porque nós também trabalhamos na Serra da Estrela, trabalhamos nas matas litorais em Leiria, portanto temos projetos um pouco por todo o país e chegamos a ter no total da equipa 50 pessoas, cada pessoa contratada no seu projeto localmente, filhos da terra que também têm essa, pronto, retribuição. Conseguimos assinar, portanto, nós temos 17 hectares, dois contratos estão assinados com proprietários privados que aceitaram voluntariamente aderir a esta lógica. Portanto, temos sempre uma lógica de envolvimento e sensibilização da comunidade local, portanto, não só escolar, mas a comunidade como um todo. Realizamos duas ações de voluntariado, sobretudo focado em crianças. Tiveram lá a sensibilizar-se para aquilo que é a importância do carvalho monchique, tiveram lá a plantar. Isto foi um projeto que derivou de um investimento privado de 80 mil euros e agora já estamos a trabalhar naquilo que é a continuação, porque como eu disse mais atrás, estas áreas demoram 20, 30 anos a consolidar-se, porque uma árvore demora 20, 30 anos a crescer e portanto este tipo de bosques demora o seu tempo. Neste momento já estamos a trabalhar numa candidatura que terá fundos também privados, da Associação Verídia, mas também públicos e comunitários da Câmara de Monchique e da União Europeia, no sentido de expandir o projeto dos 17 hectares para 147 hectares, portanto quase que aumentarem 10 vezes a área de intervenção. Foco naquilo também na gestão, porque há áreas que já foram, portanto, há habitats que já existem, há áreas que já foram pré-intervencionadas e que importa manter, e a possibilidade pronto, de diversificar aquilo que são as técnicas e o nosso, aquilo que é o nosso principal objetivo, que é, por muitas décadas, nós possamos estar a dizer que o carvalho de Monchique ainda existe em Monchique e que não foi mais uma daquelas espécies que desapareceu e que, infelizmente, nós cada vez mais, quase numa base diária, assistimos a uma espécie de extinção programada, seja de uma espécie, seja dos glaciares, seja. Parece que na maior parte das vezes estamos condenados a uma fatalidade, e aqui o que nós queremos fazer é precisamente contrariar, é que os meus filhos, os meus netos, todas as pessoas possam manter e conviver com esse património que é o Carvalho de Monchique, sempre com esta visão holística de ver, não individualizar a espécie, mas como um todo. E pronto, esperemos estar cá por muitos mais anos. Um, e um obrigado, pronto, para todos os presentes por ouvirem, e obviamente agora estou disponível para responder a qualquer questão que tenham e falarmos um pouco sobre isto ou temas que se relacionem. Muito obrigado, Miguel. Coloquei uma mensagem. Para já, há duas mensagens importantes. O link para registro de presença dos professores de informação já foi partilhado no chat. Os professores de informação devem preencher esse link. Para colocar perguntas, agradeço que use a ferramenta de reações para pedir a mão, ou colocar a pergunta no chat, de maneira a ordenar aqui um bocadinho as intervenções. Eu posso já, para já também temos aqui a presença do Presidente do GEATA, que não pôde entrar logo do princípio. Antes de passar a palavra, eu ia só colocar aqui uma questão que, pronto, tu falaste que isto é um trabalho profissional e tudo isso, o que é verdade, conheço, mas aquilo que queria perguntar é, este conjunto de pessoas ou outras que aqui estão, como é que podem ajudar? E como é que podem, por exemplo, alguns são professores, têm alunos, como é que os alunos podem ajudar? Eh, Eu acho que é assim, isso, obviamente, nós devemos, pela nossa experiência e focando sobretudo na questão escolar,
acho que nós devemos, sobretudo, adequar e contextualizar aos territórios onde estamos inseridos. Ou seja, perceber no território onde nós nos inserimos qual é os valores naturais, o património natural, porque há sempre uma relação, porque primeiro, não é? Nos sentidos, não é? As pessoas vivem nesse território, veem esse território, portanto há uma certa familiaridade com esse território. E portanto eu acho que é sempre adequar àquilo que é o contexto territorial específico em que cada pessoa se insere. Porque se nós fizermos isso, portanto, não é, obviamente nós temos massa crítica, sabemos que é a árvore mais ameaçada em Portugal, é importante falarmos do carvalho de Monchique, mas eu acho que é importante falarmos de todo o património natural que nos circunda e, portanto, quanto mais afetiva for essa relação, e especialmente em crianças, quanto mais fácil, não é? Se eu sou um miúdo que está em Lisboa, quer dizer, estou a falar de uma árvore que está a 300 km de distância, qual é a relação que ele tem com isso? Mas se falares de uma coisa que existe ali, ou que existe no norte, se é uma criança do norte, é aí que se começam a criar essas, pelo menos na minha opinião, obviamente, é aí que se começam a criar relações com o seu território, conhecer o seu território. E depois isto começa-se a juntar tudo, não é? Ou seja, se toda a gente fizer isto, não é? Portanto, começando bottom-up, não é? Se toda a gente fizer isso no seu território, tu podes ter a certeza que indiretamente o Carvalho de Monchique vai beneficiar dessa situação, porque passa a ser mais uma abordagem holística e que é transversal aos diferentes territórios e não termos que estar permanentemente, hum, e é o que nós vemos a falar de extinções, 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 e, pá, e depois isso já é tarde demais. Portanto, nós, por exemplo, outro caso de sucesso nós esperemos que o trabalho que nós estamos a fazer em Monchique seja um caso de sucesso, daqui a 10, 20 anos podemos dizer que é um caso de sucesso e que não tínhamos mais a espécie criticamente em perigo. Mas há outros casos de sucesso, por exemplo, a questão do lince ibérico, também muito que é característica ali daquela zona e da zona do sul de Portugal. Felizmente, aqui há 20 anos atrás, decide-se fazer alguma coisa e conseguiu-se. Portanto, hoje em dia já não é o maior, não é o felino mais ameaçado do mundo, já tem populações viáveis e, portanto, é um bocado essa lógica de que, que se deve passar. Agora, obviamente, quem quiser meter as mãos na massa, nós estamos sempre a organizar, nós de tempos a tempos, nós GEOTA, organizamos ações abertas à comunidade, sejam da comunidade local, não sejam, a virem connosco, plantar, contribuir ativamente para este trabalho, embora ele seja sobretudo numa base profissional, ou seja, temos equipas no território a fazer, mas obviamente todos nós temos um papel e nem que seja por isso, estar atento a essas ações que nós divulgamos nas redes sociais e portanto são sempre bem-vindos e é sempre um divertimento e saímos dali mais cheios e mais ricos porque nos divertimos e contribuímos para uma causa importante e acho que isso é juntar o útil ao agradável portanto era um pouco por aí que seria a minha abordagem. Relativamente à parte da diversão, posso testemunhar isso. Participei numa sessão de plantação. É uma demonstração. Se chamar aquilo de sessão de plantação é um bocadinho exagero. Nós, com um grupo do GEATA, estivemos a plantar umas quantas árvores em Monchique. Em Monchique não, em Leiria, no Pinhal de Leiria. Portanto, acho que foram, pá, aí para 2 horas plantámos para aí umas 700 árvores, algo assim parecido. Com a orientação aqui do Miguel e do Miguel Jerónimo e Miguel Branquinho. Ehm, Temos aqui não é uma questão, é mais uma questão prática, logística, se era possível disponibilizar a apresentação e se há algum trabalho, artigo escrito sobre este tema. Relativamente à apresentação, portanto,
esta gravação vai ficar disponível nas redes sociais, especialmente no Facebook do Geota e também na página do Geota. Relativamente a artigos, parece-me que Sim, sim, epá, é Miguel. assim, infelizmente, obviamente, disponibilizar a apresentação, claro que sim, ela também vai estar disponível esta sessão vai estar disponível em vídeo. Portanto, isso claro que sim. Infelizmente não é, lá está, não é um assunto que tenha levado a muita investigação e muitos artigos. Felizmente há sim pessoas, investigadores que se debruçam muito sobre o tema, portanto, o Carlos Viçosa, do CBI Porto, tem muito trabalho, portanto, ele é, digamos, se não o principal, um dos principais investigadores relacionados com carvalhos, com quercus, com a família quercus em Portugal, e, portanto, já descobriu até espécies de novas, Serra de Miradário, portanto, fez algum trabalho de base do Carvalho de Monchique, portanto, esse também foi esse tipo de trabalhos que levou a que se chegasse à conclusão que esta árvore estava extremamente e criticamente em perigo. Portanto, quando nós começámos a trabalhar em 2015, ela ainda, este dado era conhecido, ou seja, sabia-se que a árvore, do ponto de vista da conservação, não era excelente, muito longe disso, mas não havia nada que do ponto de vista de investigação e de estudo, assim o denotasse. Portanto, o Carlos Villalobos de Sousa contribuiu muito para isso. O Carlos Pinto Gomes, já reformado da Universidade de Évora, também trabalhou muito nesta zona, não só com o Carvalho de Monchique, mas também com a Adelfeira, que são as tais espécies de relíquia. Portanto, como ponto de partida, eu sugeria esses dois, quer o Carlos Vila Viçosa, quer o Carlos Pinto Gomes, hum, e com quem a gente tem tido contacto, não é? Portanto, e envolvência no projeto. Hum, e seria por aí, começaria por aí. Certo. Américo, não sei se quer fazer alguma intervenção. Está sem som, espera aí só um bocadinho. Não, a única intervenção que tenho é agradecer mais uma vez à equipe que organiza estes eventos, agradecer em concreto ao Miguel Jerónimo, e já agora o apoio do João Rios de Madeira e do próprio Alberto Careto, e desejar a todos um bom Natal e muita saúde para todos. E esperamos continuar-vos a ver aqui nestes eventos que são nossas iniciativas e que, obviamente, com o apoio também da Sidam e da Quercus. E, portanto, é sempre bom estarmos aqui. É só isso. E bom Natal para todos. Ok. Não sei se alguém quer aproveitar para colocar mais questões. É agora a oportunidade. Acho que é a Ana Posso, Luísa Ribeiro. posso, pronto. Boa noite, Sim, eu chamo-me Ana Luísa. Primeiro, como vê, eu não sou perita nestes temas, venho de outra área. Eu vivo essencialmente na Alemanha há 30 anos e lá apaixonei-me por árvores, principalmente pela Cruz Robur, que vocês sabem melhor que eu sou aquelas árvores enormes, lindíssimas, e através da Alemanha comecei a interessar-me por carvalhos e há cerca de 5 anos comprei um terreno no Algarve, que estava completamente contaminado, como vocês sabem, é um problema muito grande em Portugal, e eu comprei esse terreno para o descontaminar e plantar árvores. Depois percebi, não é assim tão fácil como isso quando uma pessoa não percebe isso. Mas eu sou, por exemplo, sócia da Mil Voz, não sei se já ouviram falar, e eles criaram 2 ou 3 biorreservas, privadas, e a minha pergunta é a seguinte: eu só vos conheci este ano, peço desculpa, não vos conhecia, não fazia ideia que existiam, meia culpa. Gostava muito de me tornar sócia e vou fazê-lo agora no princípio do ano. A minha pergunta é: quais são os vossos financiamentos? Que as outras pessoas já sabem isso, mas desculpa, não sei. E
E qual seria a possibilidade, por exemplo, de criar uma biorreserva em Monchique através da aquisição de vários terrenos? Talvez, não sei, se talvez seja uma pergunta um bocado pouco interessante, mas pronto, era a minha Não, pergunta. eu posso responder isso até porque há Ok, trabalho na ok. região sobre Hum, exatamente sobre isso, ou seja, há uma entidade, e, portanto, lá está, nós hoje estamos a falar do Jota, mas há muitas outras entidades que, do ponto de vista de investigação, que eu já falei, por exemplo, CBI o Porto, a Universidade de Évora, seja mesmo do ponto de vista de conservação naquele território, que fazem um trabalho importantíssimo desta espécie. Portanto, o Jota não é a última Coca-Cola do deserto, nem quer ser, e portanto só havendo aqui um esforço coletivo é que nós efetivamente conseguimos contribuir para isso. Portanto, há uma entidade que é o Rewilding Sudoeste, que tem efetivamente uma reserva privada, portanto, e em que uma das espécies, que é em Algesur, portanto, aquilo é a Serra de Monchique, mas já mais a cair para, já fica no Conselho de Algesur, porque a Serra de Monchique, portanto, ela expande-se para além do Conselho de Monchique. Não é? E efetivamente eles têm uma reserva privada onde uma das espécies que lá existe é o carvalho de Monchique. Portanto, isso é uma abordagem, e fazem gestão ativa daquele território, e isso é uma abordagem muito interessante. Aqui a grande dificuldade, e é a dificuldade do Jota, é a dificuldade de todos, é garantir uma continuidade de financiamento, ou seja, para que possamos fazer isso. E, portanto, nós aqui, neste projeto, temos a associação, o financiamento da Associação Virídia. Esta primeira fase, digamos assim, foi um financiamento 100% privado, portanto, da associação, Viridia Conservation in Action. E agora, na expansão do projeto, a ideia, como quase que vamos aumentar em 10 vezes a escala de intervenção do projeto, é ter aqui uma grande componente privada, mas depois aqui uma combinação também com fundos públicos da Câmara de Monchique, que também está muito interessada nisto, e fundos comunitários. E, portanto, conseguindo nós desbloquear o grande déficit na conservação da natureza, ou tipo de projetos pronto, deste tipo, que é exatamente o financiamento. Infelizmente, no final, ou há dinheiro ou não há. Não se consegue implementar estes projetos consistentemente com bases voluntárias. O voluntariado deve fazer parte em todos os projetos, mas para eles serem eficazes e terem resultados duradouros, eles têm que ser, sobretudo, ter essa vertente técnica, profissional e que seja constante ao longo do tempo. Portanto, isto é uma luta, ou seja, tivemos uma primeira fase que durou até 2025, agora estamos a tentar angariar financiamento para uma fase que prolonga até 2028, e isto, infelizmente, é de trabalho em trabalho, sabendo que o grande investimento é nos primeiros anos. Portanto, depois, obviamente, que criando nós aqui e os bosques de quercinhas, chegando a um determinado estágio de desenvolvimento e clímax, eles quase que entram em gestão autónoma, quer dizer, a própria paisagem, não é? Se não fôssemos nós, se nós não tivéssemos alterado profundamente, ela faria isso naturalmente, digamos, passando a redundância, não é? A natureza tem essas ferramentas. E, portanto, aqui, obviamente, nós já estamos sempre abertos a possíveis colaborações nacionais, internacionais, financiamentos e alinharmos com isso no sentido de cumprimento dos objetivos e, portanto, obviamente que estamos sempre à procura disso e a trabalhar nesse sentido. Nós e as outras entidades que também trabalham no terreno. E, portanto, acho que há essa oportunidade em Monchique para responder, acho que sim, se houver a capacidade de investimento para o fazer. Pode até nem passar, porque quando se criam reservas privadas, normalmente o ponto de partida é sempre a aquisição dos territórios. Mas, por exemplo, nós temos o caso no Gerata temos um caso, que é o Pulo do Tornado, que é uma zona úmida, que é um sítio Ramsar, e que é um terreno privado e que nós temos um contrato de gestão com os proprietários, um contrato de arrendamento, e que há ali uma comunhão, interesse de preservação daquele sítio tal como ele está. Portanto, pode chegar ao ponto, que é, por exemplo, neste momento onde nós estamos no Terra 6, que há contratos que estão assinados em que faz parte das condições não, portanto, quando os proprietários assinam um contrato, é não
não podem desfazer as intervenções que lá fizemos. Portanto, pode ser dois modelos, pode ser através desses contratos de gestão, pode-se fazer, se houver essa capacidade, fazer mesmo a aquisição e estabelecer uma reserva. Portanto, há essa possibilidade. A própria Câmara, daí o município de Monchique ter um grande interesse e ter-se demonstrado, portanto, é um parceiro já do JETA nos últimos 10 anos, portanto, tem sido uma relação construtiva, não quer dizer que a gente concorde sempre em tudo, mas tem sido construtiva. A própria Câmara de Monchique, estamos a falar ali na zona de topo da Serra de Monchique, no alto da Foira, ela própria é responsável, tem terrenos públicos à volta dos 60, 70 hectares. E a lógica que eles estão a fazer é não de criar reservas, mas criar ali zonas de património natural que seja público, que seja um garante da preservação deste tipo de ocupações. E a nossa lógica é, pronto, trouxemos, nós já começámos a trabalhar nisto há 10 anos, conseguimos trazê-los para esta visão e para esta mesa, e o objetivo é conjugar ali naquela zona muito específica, virada a norte, no Alto da Foia, conjugar propriedades públicas com privadas para fazer essa tal reserva, se é que um dia se vai chamar reserva ou não, mas o objetivo é criar ali uma ocupação que possa ser uma relíquia daquilo que é aquele património natural agora, do que é que foi e de que possa ser para as gerações futuras. Tenho aqui duas perguntas para ti, Miguel. Diz. Uma é, portanto, aqui interessa criar uma renaturalização com diversos estratos, desde o mais baixo ao estrato arbustivo, arbóreo, etc. Portanto, vocês Sim. têm estado a fazer isso. A segunda é, se queres falar uns segundos, por causa da sessão de relançamento do projeto que vai haver dia 8 de janeiro. Ver se alguma destas pessoas que estão lá quererá aparecer. 8, não, 29. Já É? foi, Já foi outra vez alterado. Já. Às vezes faz parte da gestão mental partilhada é tentar encontrar uma data que dê aos 6, 7 parceiros, não é? Diferentes parceiros, mas pronto, já conseguimos dia Já 29. estou perdido com isso. Pronto, Sim, é dia 29. respondendo à primeira questão, obviamente que quando nós estamos a falar de um bosque, estamos a falar de diferentes estratos, desde o arbustivo ao arbóreo, desde as graminhas, as ervas, portanto, tudo. Qual é que é a grande prioridade neste momento? É ligar ao extrato arbóreo, ou seja, nós temos uma paisagem que é ciclicamente afetada por incêndios e que ela evoluiu e conviveu com o fogo. Ou seja, nós temos o substrato primário, digamos aquilo que é o arbustivo e as ervas, que regeneram muito fortemente após o incêndio. Ou seja, isso não é o principal problema. O principal problema é que quando ele regenera, ele tende para portanto, ele estava em equilíbrio e tende para uma simplificação. Ou seja, naquele caso, por exemplo, eu tenho ali, a tendência será a paisagem ficar um tujal, ou seja, ficar infestado de tojos, ou ficar, não naquele sítio, mas na Serra de Monchique mais em baixo, de estevas, ou seja, eu tenho ali uma monocultura de esteva, ou seja, a paisagem tende para, nesta lógica de gradação, tende para uma simplificação, não é? Face àquilo que era o seu estado original. Portanto, a componente arbustiva e herbárea não é tanto um problema, porque basta fazer uma gestão dessa, desses substratos. O grande problema é quando nós temos ciclos de incêndios a cada 12 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 8 anos, e tenho árvores que demoram 20, 30 anos a crescer, eu nunca vou chegar ao clímax. Portanto, eu nunca vou chegar, porque ele está continuamente a ser impactado. Daí que às vezes as pessoas podem pensar que vocês só estão interessados em plantar árvores. Não, nós plantamos as árvores e gerimos as árvores que plantamos para elas terem capacidade de crescerem e atingir o tal clímax. Mas depois faz uma gestão permanente daquilo que é o substrato primário, o arbustivo,
que regenera quase numa base anual. Portanto, é uma coisa que é permanente. E, portanto, esse não é tanto naquele caso especificamente. Ou seja, estou a falar mais uma vez daquela zona, da área de intervenção, porque isto depois, falando numa zona diferente, não, eu estou a falar de uma zona da área que foi impactada por incêndios, que tem uma base mediterrânica, que posso encontrar condições completamente diferentes em noutras regiões do país. Portanto, aquela tal diagnóstica é sempre muito importante. Relativamente à ação dia 29, sim, vamos ter um relançamento não do Terra 6, porque estamos a trabalhar neste momento numa candidatura, mas do projeto, do outro projeto que temos em Monchique. Quer dizer, temos 3 projetos em Monchique, um do Carvalho de Monchique, um de controle e erradicação de espécies invasoras e um de recuperação de áreas ardidas, ou de reflorestação massiva de áreas ardidas. Portanto, dia 29 vamos ter o relançamento do Renetos de Monchique, mas sinceramente eu convidaria muito mais uma pessoa a virem participar numa atividade de voluntariado de plantação do que propriamente a assistir a uma atividade de relançamento daquelas que é mais para a comunicação social e etc. E para passar a palavra, obviamente que isto é importante que as coisas sejam conhecidas para que nós consigamos ter uma maior audiência e ter uma maior massa crítica, mas sinceramente eu convidava mais as pessoas a sujarem as mãos, literalmente, no bom sentido, aqui é sujar as mãos no bom sentido, e virem plantar connosco numa das ações que nós organizamos e podemos conviver e falar e discutir e partilhar experiências e acho que é muito mais interessante do que propriamente o dia 29. Ok. Já temos aqui pessoas a despedirem-se e já são quase 8 horas. E como já nos situamos entre a refeição e o fim desta sessão, se calhar é melhor avançarmos para o fim desta sessão, agradecendo a todos os participantes, também às perguntas colocadas. E não se esqueçam, para o ano, vamos retomar este ciclo de mesas redondas à volta da Terra. Já temos 7 ações preparadas para o próximo ano e vai haver ainda mais. Portanto, ficamos a aguardar que as vossas inscrições e que participem. Muito obrigado a todos, ao Miguel em especial e à equipa do GETA, e claro, o Presidente também participou, e boas festas, sim. Também é Muito preciso. Muito obrigado, umas obrigado. boas festas Muito obrigado. Até à próxima. e alguma pergunta, informação, é só fazer chegar ao GEAT e depois nós, dentro das nossas capacidades, também poderemos acompanhar e responder ao que pudermos. Pronto. Muito obrigado. Até à próxima.